Olá pessoal, aqui é o professor Rosildo, tudo bem? Estou aguardando o pessoal na sala para a gente comentar alguns temas importantes da apelação no novo Código de Processo Civil e traçarmos aí alguns questionamentos. Lília já está me assistindo, Márcia Valéria também já está assistindo. Vamos esperar só um tempinho para comparecer de mais gente à sala e a gente discutir alguns temas importantes, alguns temas significantes, modificativos no novo CPC, né? Estamos aí, a Joana Souza, boa noite, professor, boa noite, Joana. Vamos comentar aí algumas coisas, convido também vocês, aqueles que já são meus alunos, para o nosso curso, não esquecer da nossa aula sábado amanhã de Prática Forense Civil, né? Já está aí o Dr. Flávio Fersi, né, Dr. Flávio Fersi, que inclusive estará me acompanhando lá na aula de sábado. Então, sábado nós estaremos amanhã às 9 horas. Viviane também, lá, minha ex-aluna da Estácio, né? Como é que tá, Viviane? Tudo bem? Estudando muito processo civil? Como é que tá? Fazendo muitas audiências? Então, vamos comentar alguns temas muito interessantes, muito importantes de processo civil. O que mudou na apelação, quais os critérios atuais da apelação. A Angélica também já está assistindo, não é verdade? Então vamos lá, também na nossa discussão vai ser aberta a possibilidade também de fazer perguntas sobre o tema, tá? Lília já está dizendo que faz um curso online, por favor, mais em tempo. Vou tentar, Lília, porque é tantos afazeres, é tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, dando aula em tantos lugares, mas vamos pensar nisso sim. Viviane, sim, mestre, tudo bem? Comigo está sempre tudo ótimo, você sabe que eu não ando de mau humor. Giovana Cruz, boa noite, mestre. Giovana foi minha aluna na faculdade, ou é um curso, Giovana? Ou está me conhecendo aqui, primeiro momento, nessa live? Daniela Mineira, que a visão é um pouquinho precária. Ana Paula Oliveira também está assistindo. Quer dizer, o pessoal está chegando, né? Graças a Deus o pessoal está chegando. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema da live de hoje, que é a apelação, comentar especificamente os aspectos polêmicos deste recurso, ok? Que implicações novas desse recurso e onde que os advogados não estão se equivocando na prática quando aplica um novo sistema de recurso de apelação. Cláudio Henrique Ávila, deixa eu olhar de perto para ver, a Cláudio Henrique Ávila. Cláudio, foi você? Não sei, que eu encontrei numa audiência lá em Petrópolis. Será que foi você? Também era um rapaz que foi meu ex-aluno, também tinha sobrenome de Ávila. Olá, professor, fui seu aluno no TOGA, Daniele Mineira. É isto, Mineira. Leonardo Martelotti, esse eu lembro, foi meu aluno na Cândido Mendes, não é? Elizabeth Barreto. Bom, primeiramente deixa eu falar com vocês que no dia 19 e no dia 20, estou com minha colinha aqui, né? Porque a gente às vezes esquece. No dia 19 e no dia 20 eu estarei dando uma palestra na OAB de Cordeiro. Às 18h30 do dia 19 e do dia 20 estarei dando uma palestra na OAB de Cordeiro, onde eu vou fazer uma síntese das principais inovações do novo Código de Processo Civil. Isso na sexta-feira. No sábado darei uma outra palestra e já invertendo aí será o processo de trabalho à luz do novo CPC. Então vai ser interessante que ali nós vamos comentar na sexta, primeiro, as grandes mudanças e inovações do Código de Processo Civil. E no sábado, também às 18h30, sábado na parte da manhã, porque eu não vou sair de Cordeiro 18h30, é tarde, sábado na parte da manhã, a gente já vai fazer comentários do processo de trabalho à luz do Código de Processo Civil. Eu sei que é longe de Cordeiro, eu fui informado que é um pouquinho perto de Petrópolis, mas quem tiver amigos por lá, se quiser indicar, nós vamos passar umas 2 horas agradáveis.
O doutor Flávio até fala que 2 horas para mim são 3, 4, né? Porque eu falo tanto nessas palestras que às vezes 2 horas eu fico 3, 4. Geralmente o pessoal não levanta para sair, a gente vai falando. Né? Então vamos lá, vamos ao tema aula de hoje. Apelação no Código de Processo Civil hoje encontra-se lá, estou com o código aqui aberto, a partir do artigo 1009 do Código de Processo Civil. E a primeira coisa que nós temos que comentar na apelação no Código de Processo Civil, que nós, inovando ao Código, pegamos algumas decisões interlocutórias que é dada no curso do processo, essa nós falamos, é passível de agravo, ok? À luz do artigo 1015. Então, das decisões interlocutórias, só cabe agravo das decisões que estão lá no 1015. Aí eu pergunto, e as outras decisões interlocutórias que o juiz dá no curso do processo, professor, que não se encontra no 1015? Essas não são mais agraváveis, mas serão objetos de recurso de apelação, né? Quando proferido sentença. Algo bem parecido lá com o processo do trabalho, né? Que à luz do artigo 893, parágrafo 1º, lá as decisões interlocutórias também não cabem recurso e são desafiáveis recurso ordinário. Aqui construímos a mesma coisa. As decisões interlocutórias só cabem recurso das hipóteses do artigo 1015 do CPC e as demais interlocutórios só será objeto de recurso quando for interposto o recurso de apelação. Então, é correto dizer que algumas decisões interlocutórias que não cabe recurso de imediato, que seria o agravo, serão objeto de apelação. Daí, eu coloquei no primeiro hipótese que eu estou, em verdade, interpondo recurso de apelação contra decisões interlocutórias. Não é mesmo, Moacir? Moacir está lá em Belo Horizonte assistindo. Tá frio aí, Moacir? Célio, Josélia, Missinha, Leite, entre outros. No curso eu vou lendo para homenagear quem vai entrando na sala. Então, isto é a questão. Agora, olha que interessante, e é ali que os advogados estão picando. Se eu posso interpor agora a apelação contra aquelas decisões interlocutórias que no primeiro momento não cabia recurso nenhum, pode acontecer algumas situações extremamente interessantes. Vamos pensar numa hipótese. O juiz indeferiu minha prova testemunhal. Eu sou o autor e o juiz indeferiu minha prova testemunhal. Cabe agravo instrumento com novo CPC? Não. E não por quê? Não porque indeferimento de prova testemunhal não se encontra no rol do artigo 1015. Ok? Não cabe agravo. Então, essa decisão interlocutória será objeto de recurso de apelação. Mas vamos pensar na seguinte hipótese. Aqui também está frio, Moacir. Elizabeth, grande mestre. Vamos pensar na seguinte hipótese. O juiz indeferiu a minha prova e, mesmo indeferindo, julga procedente in toto a minha pretensão autoral. Eu pergunto, eu tenho recurso? Não, porque eu não tenho interesse em recorrer, porque eu ganhei in toto a pretensão veiculada na inicial, ok? Aí a parte ré apela. Percebe que se a parte ré apelar e reforma a sentença, acabou. Eu devo, então, em contra as razões, apelar daquela decisão interlocutória que ficou lá atrás, quando o juiz não permitiu minha prova testemunhal, e alegar, então, que se o tribunal reformar a sentença, que também acolha meu recurso que está dentro das contras-razões, que eu estou alegando um cerceamento de defesa, porque o juiz não deixou eu produzir determinadas provas, ok? Onde está inserido isso? No artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, que diz o quê? Diz lá, eu leio para os senhores, diz lá, da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são acobertadas pela preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, como era no código anterior, mas olha só,
eventualmente interposta, preliminar de e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão ou nas contras-razões. A decisão interlocutória poderá ser discutida em contras-razões de apelação. Sabe o que está acontecendo ali, amigo? Em contras-razões você está apelando, né? Porque você está apelando de uma decisão interlocutória, você está interpondo um recurso, só que esse recurso está alocado em contras-razões. E aí que é a alteração que eu coloquei lá para os senhores. Se está interpondo um recurso em contras-razões, nessas contras-razões você terá que pagar custas referente ao recurso de apelação, embora você só está contrarrazoando. Mas como em contras-razões você está recorrendo das decisões interlocutórias que não desafiou o agravo de instrumento, você tem que pagar custos. E é por isso que a lei, eu estou com ela aqui, 7.127 de 2005, que altera a lei 3.350 de 1999. Nos seus anexos dessa lei tem 3 tabelas, tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Na tabela 1, item 1.4, está lá escrito que eu posso ter que pagar, se nas minhas contras-razões vier um recurso contra decisões interlocutórias, eu tenho que pagar custas. E custas essa, que na tabela é R$211,14. Eu tenho que pagar. Aline, vou falar certo, Aline, vê se falei, Aline Leporaz. Falei certo que eu estou lendo aqui. Vou ter que pagar custas, por quê? Porque eu estou em contras-razões interpondo um recurso. Essa hipótese não existia no Código de 73, porque as decisões emergenciais eu interpunha agravo de instrumento. Mas nessas, no novo Código, como só cabe agravo na roupagem do artigo 1015, as que não cabem agravo serão objeto ou de apelação ou de contrarrazões de apelação. E volto a dizer, inserindo um recurso contra a decisão interlocutória embutida em contras-razões, eu tenho que obrigatoriamente pagar custas. E volto a dizer, a lei 7.000, estou com ela aqui, a lei 7.127 de 2015, que alterou a lei 3.350 de 99, na tabela 1, item 1.4, diz lá que eu tenho que pagar custas de R$ 211,44 para o recurso de apelação, mas também nas contras-razões, quando dentro dessas contras-razões houver algum recurso contra a decisão interlocutória. Ok? Entenderam? Então essa é a primeira hipótese lá que eu coloquei na live para os senhores, que eu ia comentar na aula de hoje. Mas deixa eu dar uma paradinha para ele. Dona Uli Alonso, que salvo engano era Uli Salles, diz: depois de 12 anos estava até com saudade dessa voz. Quando vi que estava ao vivo, tive que entrar para assistir. Risos. Um abraço, professor. Tudo bem, Uli Salles? Lembro de você namorando escondida da vovó. Lembra disso que eu comentava isso em sala de aula? E Rodrigo Alonso diz: assim como recurso adesivo. Sim, lá do artigo 937 do Código de Processo Civil, que era o antigo artigo 500 do Código anterior. Então, primeira grande mudança é: eu posso ter que pagar hoje custas porque contrarrazoei, desde que nessas contrarrazões venha o quê? Venha um recurso contra aquela decisão interlocutória que, à luz do artigo 1000, parágrafo 9, não caiba recurso de imediato, porque não está dentro da roupagem do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Viu? Tranquilo. E onde está inserido a possibilidade de eu pagar essas custas? Na lei 7.127 de 2015, que alterou a lei 3.350 de 59, leis estaduais do Estado do Rio de Janeiro, onde na tabela 1, item 1.4, diz lá que eu tenho que pagar as custas do recurso de apelação, mas também o mesmo valor das custas do recurso de apelação eu tenho que pagar em contras-razões, se em minhas contras-razões estiver embutido o recurso contra a decisão interlocutória, ok? Fechado? Entendido. Então vamos ler só mais um pouquinho. Viviane, sim, a hipótese de recurso adesivo cabe. Sim, daqui a pouco eu avanço um pouquinho mais para isso, Viviane. Melissa Cavalcante, boa noite, querido e saudoso professor.
Só não pode dizer que vai me fazer uma homenagem póstuma, Melissa, que eu estou bem vivo, né? Melissa, eu acho que eu te encontrei no tribunal quando eu estava fazendo uma sustentação oral em juizado especial, não era você? Ou minha memória tá falha? Acho que encontrei quando eu estava fazendo, acho que no 3º ou 4º juizado especial. Viviane, sob pena de deserção, certo? Não, porque uma grande inovação do Código de Processo Civil também, Viviane, se dá, graças a Deus, com relação à deserção. Vou te mostrar por quê. Vamos lá, o 1007 diz lá, que era o antigo 511, Viviane, diz o seguinte, olha, no ato da interposição de recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Aí vem depois que são indispensáveis, quais são os recursos que não há preparo, mas o parágrafo 2º diz, a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, implicará deserção se o recorrente intimado não vier a supri-lo. E depois diz, parágrafo 4º, que é a grande inovação, o recorrente que não comprovar no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para fazer o recolhimento em dobro. Veja, o 1007, Viviane, parágrafo 4º diz, ainda, essa é outra alteração no Código, ainda que eu não pague, não demonstre comprovante de pagamento de custa nenhuma, o juiz vai me intimar para que eu deposite. Mas como eu não depositei nada, eu tenho uma sanção. Vou ter que depositar em dobro. No passado, só funcionava como? Recolhi, mas com uma diferença, sou intimado em 5 dias para fazer o depósito da diferença sob pena de deserção. Acabou. No Código atual, artigo 1007, hoje, se eu recolhi com valor menor, sou intimado para recolher a diferença em 5 dias sob pena de deserção, mas também se não recolhi nada, o que não existia no Código passado, eu sou intimado também para recolher, só que em dobro. No nosso caso, como é R$ 211 para apelar e as contrarrazões de apelação, se tiver um recurso embutido nas contrarrazões, é 211,44, basta multiplicar por 2, ok? Respondido? Aí a Fernanda me diz, boa noite, professor, fui sua aluna no curso TOG em 2012. Quanto tempo, hein? Sua aula é um show, Rosildo Bonfim. Só falta dizer, igual meu colega lá, que uma vez com essas intriguinhas, às vezes desnecessárias entre colegas, disse, professor Rosildo, ele não é bom, professor, ele é bom de palco, eu virei artista. Como a senhora diz que eu sou um show, para artista é pouco. Viviane, entendeu, Viviane? Então, a tua resposta está no artigo 1007, parágrafo 4º, ok? Uma outra grande mudança no CPC está lá no artigo 1012, parágrafo 3º, combinado com o artigo 1010. Qual é o artigo 1010? O artigo 1010 acabou com a possibilidade de juiz de primeiro grau analisar a admissibilidade do recurso de apelação. Como é que era no Código 73? Eu digo para os senhores, como é que funcionava? Funcionava assim, eu apelava, o juiz analisava, pelo menos teoricamente, né, a admissibilidade do recurso, sendo admissível, havia prazo para prática contrarrazoável. Claro que a gente sabe que na prática não era assim, né? A gente interpunha um recurso, o juiz não analisava nada, porque às vezes colocava ao apelado, e o apelado ia contrarrazoável. Alguns outros não, cumpria direitinho o CPC e às vezes negava seguimento ao recurso. Hoje, o Código de Processo Civil, no artigo 1010, parágrafo 3º, não permite mais que juiz de primeiro grau analise o recurso de apelação. Veja que o Código, no artigo 1010, parágrafo 3º, diz o seguinte: a apelação interposta à petição dirigida ao juiz do primeiro grau conterá e no parágrafo 3º diz lá, após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz independente de julgamento de admissibilidade. Os autos serão remetidos independente de julgamento de admissibilidade. Significa que este código suprimiu competência ao juiz de primeiro grau para analisar requisitos de admissibilidade do recurso. Ok, professor, eu entendi. Aí você pode me perguntar, eu queria saber quais as consequências práticas disso. Deixa eu dar um exemplo primeiro, antes das consequências práticas. Semana retrasada,
há um mês mais ou menos, eu contra-razoava um recurso que o recorrente interpôs fora do prazo. Eu pedi ao cartório que certificasse. O cartório certificou que a apelação estava fora do prazo. Como o código tirou do juiz a competência para analisar a admissibilidade, o que o juiz fez? Mesmo com a certidão, dizeram que o recurso é intempestivo, e eu apontei 5 contras-razões e o cartório certificou, teve que mandar ao tribunal. E somente na Câmara que foi negado seguimento por intempestividade. Ok? Mas qual a aplicação básica disso? Imagina que no recurso, seja a hipótese que o recurso vai ser recebido só no efeito devolutivo, e a execução imediata daquela sentença vai me causar um prejuízo, às vezes, tão grande, irreversível, que eu vou pedir ao juiz, eu vou ter que pedir a concessão do efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que ela não tem. E quais são as hipóteses que a apelação não tem efeito suspensivo? Está lá no artigo 1012, que diz: a apelação terá efeito suspensivo. E diz lá, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir imediatamente o efeito após sua publicação a sentença que, e vem as hipóteses que a sentença só tenha efeito devolutivo, não tenha suspensivo. Nessas hipóteses, que é do artigo 1012, parágrafo 1º, eu pretendo pedir efeito suspensivo. A quem pedir? Com o Código 73, enquanto o juiz está analisando a admissibilidade, ele ainda não perde a competência das medidas cautelares, eu pediria suspensão do efeito da sentença a ele. Mas como o artigo 1010, parágrafo 1º, retirou competência ao juiz para analisar a admissibilidade, retirou logo e também competência para ele dar efeito suspensivo à apelação, porque proferiu a sentença, ele não tem mais poder sequer para analisar a admissibilidade. Logo, eu tenho que requerer este efeito suspensivo a quem? Diretamente ao tribunal. Porque o juiz de primeiro grau não tem mais competência, uma vez interposta a apelação, conceder efeito suspensivo nas hipóteses que ela não tem. E aí você pode falar, mas professor, eu tenho a seguinte situação, o juiz está demorando para processar a apelação, a parte já está promovendo a execução provisória, porque nesse código publicou a sentença, já pode no dia seguinte promover a execução provisória. O que eu faço? Vai apresentar uma medida cautelar para querer suspensão ou recurso de apelação diretamente ao tribunal, embora o processo ainda esteja no primeiro grau. Processada a apelação subindo, a apelação já vai para aquela Câmara e para aquele relator que será prevento, porque já analisou anteriormente um pedido teu cautelar para conceder efeito suspensivo à apelação. Ok? Agora, se o juiz já remeteu os autos ao processo, já tem relator sorteado, aí é diferente. Aí a medida cautelar é pedida diretamente ao relator. Mas Janaína Paz, amigo, te adoro, Janaína que deu aula comigo em Valença, isso também, né? Janaína, nós demos aula em Valença durante muito tempo. Então veja, esta hipótese está preceituada onde? No artigo 1012, especificamente no parágrafo 3º. E o que diz o parágrafo 3º? O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal. Então não peço mais efeito suspensivo da apelação do juiz de primeiro grau. E volto a dizer, não peço por quê? Porque foi subtraído ao juiz de primeiro grau competência para analisar a admissibilidade da apelação. Então não se pede mais a ele. Esta é a consequência de retirar competência do juiz para analisar juízo de apelação. Perdão, admissibilidade de apelação. E a Lilian Lanes me escreve lá, pedido cautelar na apelação pode ao relator? Pode, Lilian Lares, pode, porque está escrito no CPC o seguinte: o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulada por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição. Porque nesse período não tem ainda nenhum relator específico, então tu vai distribuir diretamente ao tribunal, vai à livre distribuição. Mas no inciso 2 diz,
Olha o inciso 2, no inciso 2. Aí já te respondo, Liane. Ao relator se já distribuída a apelação. Então, Liliane, eu tenho duas situações. A apelação está sendo processada no primeiro grau e eu preciso pedir essa medida cautelar para conceder efeito suspensivo à apelação. A apelação ainda está no primeiro grau? Tá, então ela não foi distribuída, concorda? Então não tem relator. Então como é que eu vou fazer? Vou fazer uma medida cautelar para pedir o efeito suspensivo à apelação e distribuir normalmente no protocolo do segundo grau. Por isso que está lá no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 1012 ao tribunal. Ok? Porque ainda está processando a apelação no primeiro grau. Agora, já foi processado, já foi remetida ao tribunal e distribuída a uma Câmara Civil e sorteado o relator. Aí é o inciso 2, é o 1012, parágrafo 3º, inciso 2. Aí diz ao relator. Então, eu me dirijo genericamente ao tribunal quando a apelação ainda está sendo processada no primeiro grau. E se já distribuída a apelação ao tribunal, já remetida ao tribunal, já com Câmara e com relator, eu vou pedir diretamente esse relator. Terceira e última hipótese, Lilian, se eu pedir ao tribunal, a apelação está lá no primeiro grau, foi distribuída a terceira Câmara Civil, o relator X, e ele deferiu ou indeferiu a minha liminar. Agora, quando a apelação subir, ela já tem que ir para aquela Câmara e para aquele relator, porque ele já é prevento, porque ele já praticou um ato relacionado àquele processo. Então, respondendo em objetivo, é o tribunal enquanto está lá processando no primeiro grau. É o relator quando a apelação já foi remetida, sorteado o relator na Câmara. Mas nunca mais ao juiz de primeiro grau, porque este Código de Processo Civil não permite mais que o juiz de primeiro grau analise a admissibilidade de recurso de apelação, porque o artigo 1010, parágrafo 3º, não permite mais. Ok? Veja que é muito fácil o processo civil, até porque eu não sou ingênuo de dar aula de uma disciplina extremamente difícil. Imagina como eu ia ficar eu aqui agora, olhando para vocês, e como eu disse a vocês, aluno não é coisa de Deus, ia falar, lá, o professor ensinando errado, ou isso ele não sabe. Então, óbvio que eu tenho que dar aula de disciplinas fáceis. Peraí, senhores, quem não é meu aluno e está me ensinando pela primeira vez, isso aí é só brincadeira que a gente faz em sala de aula, ok? Tendemos para ir para o terceiro caso, hipótese, mas vamos lá, parabéns pela aula, um grande abraço, mestre, tenho que deixá-los, já vai para a farra, né? E Felipe Labuto de sempre contribuindo para o nosso crescimento profissional. Antes de eu morrer, Felipe, eu juro que eu rezo todo dia, eu vou ver uma advocacia competente, com autoridade advinda do saber, para ser respeitado em todos os segmentos, seja do Ministério Público, seja da magistratura, defensoria, para a gente ser respeitado, e respeitado não por cargos, respeitado porque as autoridades vão ver, estou diante de uma advocacia que tem conhecimento e sabe o que faz. E por isso que eu não me furto a qualquer momento, ainda que uma véspera de um sábado, estar aqui discutindo essas questões com vocês, ok? Maravilha para contribuir, sempre contribuindo para o nosso crescimento. Para isso, Dona Lira Salgado, tudo bem com a senhora? Manda até um beijo para a senhora, tudo bem? Beijão. Então, discutimos já esta hipótese. Vamos à terceira hipótese, essa muito interessante, né? Que o código chama de técnica de ampliação do colegiado. Que diabo é isto? Técnica de ampliação do colegiado. Onde está inserido isto no Código de Processo Civil, professor? No artigo 942. Afinal de contas, semana retrasada eu dava um curso a respeito do código, um aluno disse lá abaixo, mas esse professor, o código é novo, ele já sabe tudo de cabeça. Esse cara não faz nada na vida, só deve estar estudando. Não, senhores, eu sempre digo em sala de aula, digo para vocês, eu faço tudo que vocês fazem, faço essas coisas da natureza, que os senhores sabem que é, beijo na boca, faço sexo, mas só que o dia tem 24 horas, eu estudo, eu trabalho e também me divirto.
problema é que a gente não pode só se divertir, não só trabalhar e nem só estudar, senão a vida fica chata. A gente tem que fazer nos 24 horas um pouquinho de cada coisa. Então não fico só estudando, é que a gente vai dando tantas aulas e vai memorizando o código, de modo que chega um momento que a gente não precisa mais abri-lo, que a gente já sabe a estrutura toda do código-cabeça. Mas não te preocupe, eu já passei dos 50, mas também faço tudo o que vocês fazem. Claro que num ritmo um pouquinho mais lento do que vocês que têm 20, 30 anos. Mas também faço. Voltando lá. O que é esta técnica de ampliação do colegiado? Lembra no passado? O juiz vai julgar um recurso de apelação. 2-1. Perdi. Poxa, mas alguém ali concordou com a minha tese. No passado eu tinha os embargos infringentes. Agora eu só tenho os embargos. Só teria no passado os embargos infringentes. Hoje você fala, perdi agora, só especial, extraordinário, mas é muito difícil, mas alguém concordou com a minha tese. Então tua tese por toda não era absurdo. E hipóteses como esta, que a apelação, você sair perdedor, mas com um voto vencido, aí o próprio nome diz, aumenta-se a técnica de ampliação do colegiado. A Câmara que julgou a apelação, não foi 2-1, participaram 3 embargadores. Tem que trazer para a Câmara, convidar mais 2 embargadores para integrar 5 na mesma sessão, se for possível, se não for, tudo bem. Para que a parte tente agora, mediante nova sustentação oral, por isso que ampliou-se o colegiado, técnica de ampliação, era 3, passou para 5, para que fazendo nova sustentação oral, possa convencer esses 2 novos que entraram a acolher sua pretensão. Se os 2 novos que entraram acolher sua pretensão, eu tenho 2. Com um que já acolheu, eu tenho 3. Ganhei agora por 3-2. Estava perdendo por 2-1. Amplia-se, técnica de ampliação do colegiado. Amplia-se o colegiado. Convida-se no mínimo 2. Para que eu tenha poder de influenciar e conseguir reverter o jogo. Faço nova sustentação oral, porque os 2 que entraram não participaram da minha sustentação oral quando só tinham 3. Mediante nova sustentação oral, exponho a esses novos 2 embargadores qual é a tese do meu recurso e por que eu entendo que ele deve ser reformado. Se eu convencê-los, agora são 3-2. Ganhei e reformei o recurso. Então, isso que a gente chama de técnica de ampliação do colegiado. Técnica essa inserida no artigo 942 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, e eu vou a ele para a gente discutir esse 942. Diz lá, quando o resultado da apelação for não unânime, 3 julgam, então foi 2-1, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Então, técnica de ampliação do colegiado. O julgamento, olha lá como diz, prosseguirá, aumentando o número de julgadores. Aí que eu chamo técnica de ampliação, ampliando o número de julgadores no colegiado. Aí eu dava esta aula. Seria quase um embargo infringente com mais 2, né, professor? Seria, só que os embargos infringentes no artigo 430 só era permitido na hipótese de reformar a sentença. Lembra disso? Primeiro era permitido, bastava ter o voto vencido. Depois, na primeira alteração do CPC, Viviane, lembra? Somente se fosse reformar, porque eu ganhei em primeiro grau, perdi em segundo. O que aconteceria? Eu estava lá no empate, perdi, ganhei em primeiro grau, perdi em segundo grau, os embargos infringentes entravam como um desempate. Aqui não, é parecido, mas aqui não. Eu perdi, apelei, continuei perdendo, então não é desempate. Só que um desembargador concordou comigo. Então amplia-se o colegiado para trazer 2, para ver se eu consigo inverter e mediante nova sustentação oral. Rosalva Bonfim. Senhora Rosalva, sabe como é que é o nome do meu irmão? Rosalvo Bonfim. A senhora é xará do meu irmão. Rosalvo Bonfim. Diga de passagem, um excelente sujeito. Mas voltando lá,
Você veja, então aumentei a técnica. Eu dava esta aula recentemente, o aluno, por que não traz um? Ô meu filho, você deve estar brincando comigo, por que não traz? É matemática. 2-1, eu perdi. Manteve-se a decisão, continuei perdendo. Trago mais um, vai ficar 2-2. Quem que vai desempatar esse negócio? Então tem que trazer um número de desembargadores que seja o suficiente para que, se eu conseguir convencê-los na minha sustentação oral, com o voto que eu tenho e mais os outros que vai aumentar o colegiado, eu passo a ter a maioria. Para eu ter a maioria, se eu perdi por 2-1, só trazendo mais 2. Se eu convenço os dois, ficou 3-2. Ganhei. Por isso que não pode ser só um. Ok? Mas continuando na leitura do dispositivo, isso que eu chamo de técnica de ampliação do colegiado, ele diz: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designado, com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade da inversão do resultado. Qual o número suficiente? No mínimo 2, se eu perdi por 2-1. Assegurando a parte e os eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Recentemente eu vi um julgamento deste, em que o advogado perdeu lá a apelação dele por 2-1, continuou a sessão, mas o presidente da Câmara disse que estava convocando, antes de terminar a sessão, 2 desembargadores. Chegaram os 2 desembargadores e foram prosseguir no julgamento quase que proforme para manter a decisão, sem lhe dar o direito de sustentação oral. Embora não tenha nada a ver com isso, fico nervoso com isso. Cheguei lá baixinho no ouvido dele e falei: o senhor tem direito à sustentação oral para convencer esses novos desembargadores, doutor? Falei: artigo 942 caput. E o presidente da Câmara falou: doutor, o senhor está falando no ouvido do advogado? E eu menti, perdoe, mas menti. Excelência, ele é meu colega de escritório, excelência. Eu estou apenas lembrando a ele é meu colega de escritório, pertencemos ao mesmo escritório, que ele tem direito à sustentação oral. Está escrito no artigo 942. Esses 2 embargadores que entraram agora, esses 2 embargadores, eles não participaram do julgamento, eles não assistiram à sustentação oral primeira. Se essa técnica de aumento do colegiado, se essa técnica de cognição é para convencer, se eles não leram a apelação. E mais, se eles não assistem a sustentação oral, essa técnica de aumento colegiado vai ficar só pro forma. O senhor é advogado do meu escritório? Então me desculpe, doutor. Pois não. Muito obrigado. E continuou, mas eu não era de lá, mas tem que ajudar. Nicinha diz: como estes outros 2 embargadores vão ser chamados? Desculpe se não entendi. Não tem desculpa, a gente tem que perguntar, tem dúvida? Às vezes não dá, Nicinha. Por isso que o legislador disse: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designado com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do voto definido no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade da inversão. Ora, tem situações, tem câmaras em outros estados, por exemplo, que elas são formadas exatamente de 5, mas só participam do julgamento 3. Se os outros 2 estiverem na casa, como? Muito simples. O presidente da Câmara pede aos seus secretários para chamar os 2 embargadores. Se eles não tiverem, em regra não estão, difícil ter lá, aí vai suspender e vai marcar uma nova sessão para o julgamento, momento em que irá ser ampliado o colegiado, ok? Mas se tiverem lá, se for um órgão que é formado por 5 e só 3 julgam, e os 2 estão na casa, chama, abre, pronto. Ou seja, chama de que forma? Chama pedindo o presidente da Câmara que chame lá, determinando seus secretários, que chame lá o colega. Senão, que a grande maioria dos casos, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai suspender e vai prosseguir a sessão de julgamento em outro momento, convidando os outros 2 embargadores que não participaram do julgamento originário. Ok? Deu para perceber? Bom, então é assim que funciona. Vamos lá, essa é a técnica. Continuando na sequência do 942, eu vou terminando. Ele diz: sendo possível o prosseguimento do julgamento, dar-se-á na mesma sessão. Então a senhora Nicinha
Como? Se for possível, se for um órgão que já é composto superior ao número de 3, se for possível, parágrafo 1º, na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que, porventura, compõem um órgão colegiado, mas não participam da sessão. É aquela hipótese que eu falei para a senhora, são formados por 5, mas só 2 que compõem a sessão, ok? Entendeu? Na terceira hipótese, o parágrafo 2º diz, o problema que já tiveram, os julgadores que já tiveram votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Às vezes, doutora Anicia, a senhora pode ser uma advogada tão boa que, veja lá, a senhora estava perdendo por 2-1. Aumentou-se a técnica do colegiado, trouxe 2. A senhora convenceu esses 2 novos, imagina aí, convenceu até os 2 que tinham votado contra. Acabou ganhando por unanimidade, 5-0. Nossa Senhora chega a uma felicidade naquele momento. Consegui reverter 5. Poxa, tenho uma boa convicção e fiz uma boa sustentação oral. Então isso poderia até acontecer. Porque nós temos um hábito equivocado de falar, o juiz proferiu o voto, ele não pode mais mudar. Pode. Enquanto não for publicado o acórdão, ele pode. Por isso que você costuma ver no Supremo Tribunal Federal, um ministro julga de uma forma, dá um voto, suspende a sessão porque o outro pediu vista, quando volta ele fala, eu vou ajustar meu voto. E altera o voto. Agora, publicou o acórdão, aí acabou. Mas enquanto não publicou, pode sim perfeitamente ser alterado. Eu já tive aqui numa Câmara Civil que o desembargador votou contra o meu cliente, pasme, condenando meu cliente a pagar 30% de pensão e pagar, pasme, isso é real, se quiser eu levo acórdão, e pagar os atrasados, fixando um valor de 70%, com 30%, tudo que ele recebia, ele ia pagar. O terceiro magistrado pediu vista porque acreditou na minha sustentação oral. Era o desembargador que entrou pelo 5º condicional. No meu gabinete, do relator que eu tinha perdido, do terceiro. Expliquei tudo a ele, bonitinho, ele entendeu. Eu falei, excelência, ele vai ficar com 100% do seu salário. Ele tem outro filho de outro casamento. Isso fere o princípio isonômico. Um 100 e o outro nada. A doutora, ele ficou devendo por quê? Bom, ficou devendo porque não podia. E ainda, excelência, que ele ficasse devendo por uma irresponsabilidade dele, a irresponsabilidade não poderia ser refletida por um outro filho que nada havia a receber. No dia do julgamento, ele ajustou o voto dele e modificou. Tirou 30% para 20% e os 10%, dos 70% reduziu para 10%. Então ele passou a pagar 30%. Melhor do que 100%. O outro concordou e o outro que já tinha pedido vista também o alterou. Mas os 2 já tinham publicado seu voto. Daquela maneira que o senhor entende. O relator vota e o segundo diz que concorda com o relator e não sabe nem o que está julgando, muitas vezes. Que os julgamentos são de flash, são todos muito rápidos. E hoje, com essa técnica de ampliação do colegiado, para que não se aumente, não se estenda o julgamento, hoje é comum se julgar tudo por unanimidade, porque você não altera, você não estende, você não amplia esse colegiado. Ok? Então veja que linhas primeiras, ou se o professor fala difícil, linhas primeiras, né? A gente tem que ser chique, mostrar, né? Muita gente me assistindo, linhas primeiras. Parece que eu tenho aqui as boas inovações. Por última, que não estava no roteiro, mas a gente vai comentar, aumentou-se muito o efeito devolutivo. Falo rapidinho que eu sei que os senhores ou querem dormir, ou querem ver alguns filmes desses enlatados na Globo. É melhor me assistir que aprende um pouquinho mais. Lembra no passado, o juiz, você fez 3 pedidos, o juiz só julgou 2. Você não embargou de declaração, apelava, o tribunal dizia não embargou de declaração, ou embargava, o juiz mantinha a decisão, apelava, o tribunal anulava e descia a vara de origem. Hoje não mais. Se um juiz de primeiro grau esqueceu na cena de julgar um pedido e você apelar, mesmo que não tenha embargado por omissão, o tribunal já conhece de imediato, porque nós estendemos o efeito devolutivo. Juiz não fundamentou a sentença, artigo 489, parágrafo 1º. Você alega ausência de prestação jurisdicional. Não se anula mais na apelação e manda que o juiz fundamente. O tribunal anula e ele mesmo lá
ele mesmo lá acaba fazendo o julgamento. Artigo 1013. Dr. Flávio, mesmo longe de mim, para quem não conhece, Dr. Flávio é meu assistente, ele já entrou na sala apenas para acabar o meu restinho de segunda-feira escrevendo: professor, olha o horário. Dr. Flávio, para quem não conhece, ele é meu assistente, ele gosta de inverter as coisas, ele acha que é o funcionário que tem que mandar no empregador. Ô, Dr. Flávio, deixa que o horário eu controlo. E o senhor já tem uma prova aí para dizer depois que eu tô com assédio moral. Mônica Guzmão, minha querida Mônica, bem, beijão para você. Senhores, essas eram as mudanças primeiras estruturais do recurso de apelação. Infelizmente, essas lives têm que ser curtas. Se estiverem muito longas, vocês ficam com sono. A minha aspecto físico já não ajuda, né? Porque se botar um professor jovenzinho, saradão, com bracinho saradão, aí vocês assistem até o final. Mas o professor aqui já passou dos 50, né? E não é saradão, olha o bracinho do professor, tá vendo? Pequenininho. Então tem que ser um pouquinho curto. Gisele Mendes diz: acaba não? Então, em razão disso, que ela já está botando até o amém, eu me despeço dos senhores. Quem tenha alguma dúvida pode, a posteriori, nos próximos lives, comentar. Mas a própria Gisele que fala, foi ela que disse: acaba, professor. Se fosse um professor de 20 anos, saradão, você estava querendo ver até agora, né? Mas, de qualquer maneira, me despeço de vocês. Um abraço para aqueles todos que estiveram aqui, que compareceram na sala. Abraço a Mônica Guzmão, abraço aos meus ex-alunos, uma outra professora que também entrou aqui, minha colega Janaína, lá de Valença, e relembrar os senhores da palestra que eu vou dar no dia 19 e 20 de maio na OAB de Cordeiro, onde nas duas palestras, primeiro eu vou comentar a síntese das inovações no Código de Processo Civil, e no sábado de manhã a palestra é o processo de trabalho à luz do CPC. É longe, quem quiser nos prestigiar, e quem não puder, e colegas que trabalham ou moram por ali, indica que vai ser mais um momento de a gente discutir esses temas que me dá tanto prazer na vida. Só li o finalzinho. Obrigado pelos aprendizados. Até amanhã. Parabéns pela aula. Muito rápido, professor. Pois é, mas o Dr. Flávio já estava dizendo para eu parar, e teve uma pessoa que estava assistindo que pediu para eu parar, tá vendo? Show, parabéns, obrigado, mestre. Sou da OAB de Cordeiro. Pois é, então, Edna, na sexta-feira, 19 e no dia 20 dos sábados, nós teremos um encontro aí, tá? Penso que só entrei agora. Abraço pelos conhecimentos jurídicos, a Melissa, o Célio, até amanhã. E eu me despeço com vocês. Até amanhã, se Deus quiser, para aqueles que vão assistir a aula. Para o pessoal de Cordeiro, até o dia 19. Para a Mônica, um beijo, Mônica, você está no meu coração. E para os demais, nos encontramos aí nessa estrada da vida. Fiquem com Deus.